Fala galera, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Zanelato, eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, sou fundador do escritório Zanelato Advogados. Hoje vamos falar sobre acidente do trabalho, quais seus direitos, quais são os deveres dos seus empregadores, quais implicações que um acidente do trabalho pode ocasionar para o seu contrato trabalhista. Quer saber sobre o assunto? Fique comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Primeiramente, eu quero pedir para você que se inscreva em nosso canal, dê um like no vídeo, também siga o nosso escritório nas redes sociais, no Instagram Zanelato Advogados, Facebook Zanelato Advogados e também o nosso site, onde lá há mais informações de uma forma abrangente, www.zanelatoadvogados.com. Vamos lá, o que é acidente do trabalho? Acidente do trabalho é todo aquele acidente no exercício da sua profissão. Quando você estiver prestando serviço ao seu empregador e ocorrer um acidente, está configurado um acidente do trabalho. Também temos a doença do trabalho. A doença do trabalho, para todos os efeitos legais, se equipara ao acidente do trabalho, certo? Direitos, deveres, efeitos são os mesmos nos dois casos. Acidente, por exemplo, quando um empregado está trabalhando em uma prensadeira e acaba perdendo parte da sua mão. Isso é típico de um acidente. Doença, empregado que geralmente acaba realizando esforços repetitivos, movimentos repetitivos, que acaba adquirindo hérnia de disco. São dois eventos com características diferentes, mas para efeitos legais, a doença se equipara ao acidente de trabalho, certo? Também temos alguns acidentes que são típicos de determinadas funções, tanto que temos o que chamamos de NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. É como se fosse algumas doenças que por si só, se elas forem daquela função, se o empregado tem determinada função, ela já é reconhecida automaticamente como doença do trabalho. Por exemplo, operador de telemarketing, ele adquire depressão, ansiedade. Eu não preciso de um maior especialista para configurar aquilo como acidente do trabalho. A própria lei reconhece que quando o empregado dessa atividade estiver acometido de ansiedade, depressão, automaticamente deverá a Justiça ou INSS reconhecer como acidente do trabalho. Diferente se não estiver nesse NTEP. Por exemplo, uma outra pessoa, uma empregada que trabalha na área de limpeza, acaba adquirindo depressão, terá que comprovar que essa depressão foi adquirida no trabalho. Ao contrário do exemplo que eu acabei de dar do operador de telemarketing, em que é automático a relação da doença com atividade na lei. Vamos lá. Já entrei doente no trabalho, doutor. O que eu faço? Entrei doente no trabalho e a doença se agravou. Quais são os meus direitos? O que eu devo fazer? Não tenho nenhum direito em relação a isso? Vou te explicar agora. Se você já entrou doente no trabalho, o seu empregador assumiu o risco de te contratar e ele deveria, de forma automática, tomar todas as medidas para que a sua doença seja estabilizada. Se o seu empregador estabilizar a sua doença, não tem nenhum problema. Agora, um empregado que, por exemplo, entra com problemas na coluna para determinada atividade, entregando documentos médicos ao seu empregador, e o seu empregador acaba mandando ele carregar caixas pesadas, objetos pesados, durante anos. Então isso tem o que a gente chama de doença pré-existente, agravada
pela atividade. Aí sim o empregador terá responsabilidade, não tem como, tá? Fica até a dica aí para você, empregador. Se você tiver um empregado, você foi lá, contratou, sabia que ele estava doente, tome muito cuidado para não agravar a doença. Não é porque ele entrou doente que você não será responsabilizado. Se você permitir com que ele realize esforços ou atividades que agravem a sua doença, não tem o que fazer. Tem o que chamamos aí de concausa. Embora você não tenha dado causa para a doença, embora seja algo pré-existente, ou às vezes temos casos de doença degenerativa que são agravadas, você responderá como com causa. Tudo bem? Vamos lá. Dicas para vocês. Importância de laudos e relatórios. Não tem como querer entrar com uma reclamação trabalhista, não tem como requerer direitos se você apenas tem um exame. Um exame não é suficiente para nada. O que se pede geralmente quando vai se discutir tanto na Justiça do Trabalho para responsabilizar o empregador quanto no INSS é que se tenha laudos, relatórios atestando que você está doente, relatando que você não tem condições de trabalhar, que você apresenta uma redução da capacidade para trabalhar. Como funciona? Todos nós temos 100% da nossa capacidade para o trabalho, mas um empregado que, por exemplo, quebrou o braço no seu trabalho durante as suas atividades, ele acaba tendo uma redução aí, vamos supor aí a tabela da SUSEP, algo entre 20% e 25% da sua capacidade total. Por quê? Ele está sem um braço, ele não consegue realizar todas as suas atividades. Então ele precisa do quê? De um relatório dizendo o quê? São algumas linhas, tá? Ou que ele apresenta redução total, ou seja, de 100% o empregado não tem 1% sequer da sua capacidade, ele tem 0%, redução total da capacidade para o trabalho, ou redução parcial. Se tiver redução parcial, ele poderá aí realizar outras atividades, mas isso ainda é algo muito discutível, correto? Então é importante relatórios, documentos que comprove aí a sua doença. Após você ter relatórios, documentos, receituários, exames que comprovam a sua doença, é extremamente preciso comprovar que essa doença foi adquirida realizando as suas atividades. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, em alguns casos, é algo difícil de comprovar. Como que um empregado que de repente trabalha na construção civil vai comprovar que ficou com depressão por conta do trabalho? É o que as empresas discutem na hora de fazer a defesa. Vamos supor que ele pode ter pego essa depressão em sua casa, com problemas particulares. É muito difícil responsabilizar o empregador nesses casos. Mas, por exemplo, se esse mesmo funcionário ele conseguir comprovar que a depressão e a ansiedade decorreu por conta de maus tratos durante o trabalho, por conta do assédio moral, assédio sexual do seu empregador, é possível sim se comprovar isso. Isso fica mais fácil, exceto aqueles casos que eu já disse que a lei reconhece automaticamente como doença do trabalho. Então, o que esse empregado é importante ele fazer? Enquanto estiver trabalhando, enquanto ele estiver lá depressivo, ainda não foi afastado, tentar conseguir o máximo de prova possível. Isso facilita o trabalho do advogado, o trabalho do juiz, porque isso não é uma brincadeira. Quando você vai entrar com um processo, você não pode sair responsabilizando as pessoas automaticamente. Você tem que ter provas. Há uma diferença entre reclamar e provar. O que sabe que aconteceu são as duas partes, tanto o empregador quanto o empregado. Mas se tratando de processo, essa responsabilidade fica com você, empregado, de provar que essa depressão
que essa doença que não se relaciona com a sua atividade, ela foi adquirida lá. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, o que o empregado pode fazer? Gravar. Se for possível, grave, filme, tente conseguir testemunhas. Isso será muito importante. Porque você já tem um monte de documento médico lá falando da depressão, com as testemunhas para comprovar que você era maltratado, era humilhado. Isso fica fácil, você será submetido com um processo a um laudo, tanto no INSS, tanto um laudo trabalhista, se você for processar o seu empregador. Tudo bem? Então, é extremamente importante essa dica que eu estou dando. Conseguir provas. Ah, mas a minha doença, ela é típica da minha função. Tudo bem, mas eu também prefiro que você, para se resguardar, você vai adquirindo provas durante o trabalho. Algumas empresas negam totalmente. A empresa vai falar, por exemplo, num caso de uma empregada que trabalhe na área de limpeza, se ela pegar uma bursite, uma tendinite, aí tem empresa que fala que o empregado pegou a doença em casa. Eu já vi empresa falar que o empregado pegou a doença mexendo no WhatsApp. Isso é inadmissível. Por isso, é importante essa dica que eu estou dando. É uma dica de ouro. E tem dado certo na maioria dos processos do escritório. Eu consigo provar para o juiz, eu consigo provar para o perito. Tudo bem? Vamos lá. Falamos o que é doença do trabalho, falamos o que é acidente do trabalho. E aí eu sei que vocês querem saber aí quais são os seus direitos. Há diversos direitos. Eu vou passar um por um aqui, sem querer ser muito extensivo. Vamos lá. Sofreu um acidente ou teve uma doença do trabalho reconhecida. Primeira coisa que você tem direito é CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. É um documento que a empresa tem obrigação de fornecer. Se não fornecer, é preciso que você consulte um advogado, um especialista de preferência. Ele te orientará de toda forma para que você consiga obter esse documento. Depois do CAT, você terá direito ao quê? A uma estabilidade de 12 meses. Se você teve alta, esses 12 meses ele pode contar da sua alta previdenciária, de quando você voltar a trabalhar, em caso em que o empregado ele só apenas teve acidente, não ficou com sequelas, ou se ele já ficou bom ali um dia depois, 2 dias depois, tem 12 meses que o empregado não pode ser demitido, em hipótese alguma. Se a empresa demitir o empregado, ela terá que indenizar esses 12 meses. Quando que conta essa estabilidade? 12 meses a partir de quando o empregado recebe alta do INSS, ou alta, caso não tenha sido afastado pelo INSS, alta médica hospitalar comum. Então, voltando a trabalhar com essa capacidade restabelecida, o empregado aí tem direito a 12 meses de estabilidade. Outro direito que o empregado tem é o auxílio acidente. Quem tem mais de 15 dias de afastamento tem direito a esse auxílio acidente, que é pago pelo INSS. Agora vamos falar aqui o que geralmente a gente discute nos processos trabalhistas. São as maiores ações, são as ações que representam aí alta demanda do nosso escritório, porque nós, além de sermos especialistas em direito do trabalho, dentro dessa área nós temos uma especialidade em doença e acidente do trabalho. Então assim, cada um no seu lugar. Há advogado especialista em direito de saúde, eu faço analogia aqui com o médico, né? Como que eu vou falar para um clínico geral fazer uma cirurgia no meu coração? Como que você vai permitir isso? A mesma coisa funciona para o direito, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar aqui de uma ação trabalhista, de um direito agora que você tem de pedir na justiça contra o seu patrão. Vamos lá. Vamos continuar usando aqui um exemplo de um empregado aí que sofre um acidente e perde aí os movimentos dos seus braços, ok? Um operador de telemarketing. Vamos usar esse exemplo até para ficar mais fácil para vocês, tudo bem?
O que a gente vai ter primeiro aqui de direito é o dano moral. Não tem na lei uma tabela, embora a reforma trabalhista tente tabelar isso, a dor, o sofrimento, ele não tem como ser tabelado, é inconstitucional. Quanto que é o sofrimento desse empregado que perdeu o movimento dos seus braços, que essa perda de movimento vai fazer com que ele não consiga mais voltar às suas atividades. Isso é impossível, tudo bem? Então assim, a gente pede o que no processo de direito? O dano moral. Esse dano moral, cada juiz vai avaliar de acordo com o caso. Não tem como o empregado que, por exemplo, no exemplo que eu acabei de citar, que perdeu os 2 braços, teve um laudo positivo na Justiça do Trabalho reconhecendo que foi por culpa das suas atividades, ter uma indenização de 50 mil, e um outro empregado que perdeu apenas o movimento do dedo anelar ter a mesma indenização. Não existe isso. Também tem casos que tem juízes que entendem de um valor mais grave essa perda de movimento. Vai ter caso do juiz vai entender que é devido a um valor menor, mas o que é fato é que você tem direito a uma indenização por dano moral. Depois do dano moral, aqui vem a parte mais complexa. É o dano material. É aonde, até como dica, se tiver algum empregador aí vendo o vídeo, você tem que tomar muito cuidado. É onde gira mais dinheiro nesses tipos de processos. Por quê? A gente pede no dano material. O que é dano material, né? É todo aquele dano que você vai ter de caráter econômico. O empregado que tinha 100% da sua capacidade para trabalhar e perde ela totalmente, ele nunca mais vai conseguir trabalhar. Ele não vai conseguir mais produzir em lugar nenhum. Então isso é um dano material. Ele vai deixar de ganhar por conta desse acidente. Por isso que há o que a gente pede aí de pensão mensal vitalícia. E os juízes mandam as empresas pagar de uma vez. Há casos aqui que passam da casa de $500 mil. Só para vocês saberem. Como que funciona esse dano material? É o que a gente chama aqui de lucro cessante, né? Você vai deixar de ganhar algo. Toda vez que você entrar com um processo trabalhista, igual eu já mencionei, você vai passar por um laudo. Você já vai ter seus relatórios, você já vai ter suas provas, você vai passar por um laudo. O juiz, ele vai indicar um perito de sua confiança. Ele também não quer saber só do seu médico. Ele vai encaminhar você para um perito que é de confiança dele. Esse perito vai te avaliar. Então vamos supor que o empregado, ele realmente ele perdeu 100% da sua capacidade para trabalhar naquela função. E atrelado a isso, o resto da sua vida. Ele não perdeu 100% da sua capacidade de forma temporária. Ele perdeu toda a sua capacidade até o fim da sua vida. Não tem expectativa de melhora desse empregado. Então o perito, ele vai analisar minuciosamente isso, com todo cuidado. Há inclusive pessoas de má intenção que tentam forjar incapacidade e não tem como. O perito vai analisar isso com muita calma. Claro, analisando os documentos, que eu dei como dica importante, analisando as suas provas também. E o que o perito faz? Ele vai atestar para o juiz se aquilo que você está falando é verdade. Então vamos supor aí no Joãozinho, né? Todo mundo gosta de usar os exemplos de Joãozinho. Então, para facilitar a nossa comunicação, eu vou usar o Joãozinho aqui. O Joãozinho tem 25 anos de idade, trabalha na construção civil. Ele caiu, aconteceu um acidente que ele caiu e ele ficou tetraplégico, perdeu seus movimentos, não há provisão de melhoras. O Joãozinho não tem mais o que fazer da sua vida, a sua profissão era aquela. E aí, como que a gente faz para calcular o dano material do Joãozinho? O Joãozinho ganhava aí R$1.000 por mês. Então o Joãozinho perdeu 100% da sua capacidade
Joãozinho tinha aí, 20 anos de idade. Ele nunca mais na sua vida vai poder trabalhar. Como que após o laudo o juiz vai dar essa indenização por dano material ao Joãozinho? Ele vai pegar a expectativa de vida do Joãozinho. Como que pega a expectativa de vida? Ele pega pelo IBGE. O IBGE é o parâmetro utilizado, né? Só que tem alguns juízes que utilizam um padrão médio, que é até os 79 anos. Tem juízes que diferenciam a expectativa de vida do homem, que está em torno aí de 76 anos, e a expectativa de vida da mulher. Mas vamos supor aí que o juiz adote o critério dos 79 anos. O Joãozinho sofreu um acidente com 20 anos. Então o juiz vai calcular todos os salários que o Joãozinho teria direito, tudo que o Joãozinho poderia ganhar naquela profissão até os 79 anos de idade e vai mandar a empresa pagar. Então, se o salário dele era R$1.000, ele vai fazer toda uma projeção até os 79 anos e vai determinar com que a empresa pague isso de uma vez. A causa aí, que é simples você fazer a conta, pega esse caso aqui do Joãozinho, dos 20 anos até os 79 anos, mês a mês, salário, 13º, férias mais 1/3. Então, é dessa forma que os juízes costumam calcular o dano material. Estou usando aqui um exemplo prático, onde o empregado perdeu 100% da sua capacidade. Ah, mas o empregado não perdeu 100% da capacidade. Ele perdeu 50%. O perito falou, Joãozinho perdeu 50%. Como que é feito esse cálculo? Se perdeu 50%, o cálculo é feito 50% em cima do salário. Pega R$500, aí no caso do Joãozinho, e multiplica até os 79 anos. Ah, perdeu 20%. Então você vai pegar 20% do salário do Joãozinho e vai multiplicar até os 79 anos. É algo um pouco complexo de se explicar, levaria horas falando aqui. É uma aula, mas aqui é para você, empregado, que está sofrendo nesse tipo de situação. Caso tenha alguma dúvida, pode comentar aqui que a minha equipe vai responder. Nós não damos consultas, tá bom? São dúvidas relacionadas a essa matéria que tem um caráter informativo. Vamos lá. Então, tivemos dano moral, dano material, falei sobre CAT, falei sobre estabilidade, falei sobre outras modalidades, o dano material aí, por exemplo. Agora tem o último deles aí, né? Entre os principais direitos de quem sofre acidente do trabalho ou de quem fica doente no trabalho, que é o dano estético. O que é o dano estético? Dano estético é tudo aquilo que envolve a estética. Simples. A imagem. Vamos supor um empregado que trabalha em restaurante, explode o óleo ou tem algum acidente dentro da cozinha que faz com que caia água fervendo em seu rosto, que desfigure, ou alguém que trabalhe com telemarketing, que rompa os tendões dos seus braços e tenha que fazer cirurgia e fique feio, fique debilitado, afete a estética da pessoa. Então, fora o dano moral, fora o dano material, a lei reconhece o direito ao dano estético. O empregado ele vai ter que recompor aquele dano, aquela perda estética que ele teve. Uma pessoa desfigurada terá gastos, né, que é o dano material, mas ele terá esse prejuízo estético que ele levará para o resto da vida. Então não tem só o dano moral, não tem só o dano material, não tem somente a estabilidade, tem o dano estético. Então assim, acidente do trabalho, doença do trabalho é algo muito, muito complexo. É algo que às vezes o empregado ele sofre aquela doença, ele quebra uma perna, ele pode ficar o resto da vida ali tentando se recuperar. E por não conseguir voltar a trabalhar, ele acaba desencadeando problemas psicológicos de quem é essa responsabilidade. Então isso eu estou falando só para vocês entenderem o
quanto é complexo. Estou finalizando o vídeo, eu ainda posso dar mais uma dica para você. Na hora, se você estiver passando por esse tipo de problema, é crucial, além do que eu já falei de provas, além do que eu falei de relatórios, de exame, que você procure um advogado especialista. Ah, doutor, mas é advogado especialista em direito do trabalho? Já é um ótimo começo. Mas se você puder procurar um advogado especialista em direito do trabalho e ainda dentro do direito do trabalho, esse advogado for especialista em doença e acidente do trabalho, isso facilitará muito a sua vida, porque esses processos ele envolvem a saúde, é o bem mais precioso do empregado. Por que eu falo desse exemplo? Por que eu dou essa dica do especialista? Eu vou dar um exemplo aqui claro para você do que o advogado que não é especialista, ele talvez não enxergue. Com todo respeito a todos os colegas de outras áreas, advogados que têm posições diversas, mas esse exemplo aqui ele é crucial. Vamos continuar aqui com o Joãozinho, né? Espero que não fique cansativo para vocês. O advogado, ele pegou um processo do Joãozinho e o laudo, o Joãozinho também tinha ido no INSS e o INSS reconheceu aquilo como acidente do trabalho. Tem lá um documento do INSS dizendo que o Joãozinho nunca mais poderá voltar a trabalhar. Deu até uma aposentadoria por invalidez para o Joãozinho em decorrência do acidente do trabalho. Só que o Joãozinho, além daquilo que ele tem direito do INSS, ele também tem direito contra o empregador. Não é porque ele está recebendo do INSS que ele não vai receber do seu empregador. Então o Joãozinho procura advogado. O advogado resolve entrar com um processo trabalhista. Mas o advogado não pergunta para o Joãozinho se ele está recebendo do INSS. Ele só apenas sabe que o Joãozinho ficou doente, que o Joãozinho sofreu um acidente na empresa. E não procura analisar de uma forma bem detalhada a situação para tentar convencer o juiz. Então ele entra com o processo, não menciona nada, que o Joãozinho teve um reconhecimento no INSS. Ou em alguns casos, esse mesmo Joãozinho não teve um reconhecimento direto do INSS. O Joãozinho entrou com um processo contra o INSS. Há um laudo judicial contra o INSS do Joãozinho. Mas o advogado não olhou para isso. Ele apenas entrou ali no âmbito trabalhista, pedindo aí tudo que eu já esmiucei nesse vídeo. E o laudo acaba sendo negativo. Como que esse advogado vai rebater? Como que o advogado vai rebater isso? Só com base em relatório? Só com base em fotos, em vídeos, em exames? O perito é um homem de confiança do juiz. Agora você quer ver quando o advogado ele tem um maior conhecimento, o que ele pode fazer nessa situação? Ele pega esse laudo judicial que o Joãozinho obteve contra o INSS, ele consegue, porque lá um perito também, ele avaliou o Joãozinho. Então, como que no INSS um perito consegue avaliar, dizendo que o Joãozinho está doente, que o Joãozinho não tem como voltar a trabalhar, que ele perdeu a capacidade dele para o trabalho, que nunca mais ele vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho? Como que lá teve um laudo positivo e na Justiça do Trabalho teve um laudo negativo? Mas o advogado, ele não tinha essa informação, ele não buscou na hora da entrevista analisar isso. E o que ele faz? Ele não tem como rebater o perito da Justiça do Trabalho. Mas se ele tivesse esse laudo, o que ele podia fazer? Mostrar para o juiz: excelência, aqui ó, eu tenho um laudo, um perito especialista também analisou, tem algo de errado aí. E não é porque o perito do juiz, nesses casos que eu estou te falando, que o perito dele deu negativo para a doença, que ele vai seguir o perito dele. Você está gerando a dúvida para o juiz. Você está causando, né, aquela pulga atrás da orelha. O juiz vai olhar e vai falar: nossa, mas como?
lá no INSS, que é um órgão rigoroso, deu positivo, ele vai receber o resto da vida dele. E aqui na Justiça do Trabalho deu negativo, tem algo errado. Então, o especialista ele vai conseguir fazer isso. Sabe o que mais especialista consegue fazer? Às vezes o Joãozinho está sofrendo lá, deu positivo o laudo na área trabalhista. Tem lá um laudo perfeito, reconhecendo que o Joãozinho não tem mais como voltar a trabalhar naquela função. Mas lá no INSS, o Joãozinho está tudo normal. O INSS reconheceu que o Joãozinho está bom. O Joãozinho entrou na justiça contra o INSS, a justiça reconheceu que o Joãozinho está bom. O que você faz? Você ganha outra ação para o Joãozinho. Você pega aquele laudo trabalhista, você leva ele para a esfera previdenciária. Uma ação se comunica com a outra. Quem não é especialista tem muita dificuldade. E esses processos, como eu já disse, eles envolvem a vida do empregado. Ele envolve a saúde, ele envolve a família. Às vezes a pessoa está acamada, ela não tem como voltar a trabalhar. Como que você vai fazer nesse caso? Você acaba com a vida da pessoa. Então fica essa dica. Tome muito cuidado ao procurar o especialista, ao procurar o profissional que vai cuidar do seu processo. Não contrate aquele seu amigo, sabe? Você sabe que ele é advogado, mas você certificou se ele é bom, se ele é especialista, ele vai resolver aquilo que envolve a sua vida, envolve a sua saúde, o bem mais precioso. Tá ok? Espero que eu tenha sido claro com vocês. Espero que tenha dado para esclarecer todas as dúvidas. É algo muito complexo de tentar passar, mas não deixa de ser algo importante. Para finalizar, eu quero novamente pedir para você se inscrever em nosso canal. Eu quero pedir para você dar um like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, dê sugestões. Se você tem dúvidas, comente aqui que a minha equipe vai responder. Comente na parte inferior aqui do vídeo, tá bom? Espero que dê tudo certo para vocês, caso você esteja passando por esse tipo de situação. Não se esqueçam das dicas importantes que eu dei e tenha sucesso. Diariamente ou semanalmente eu estarei publicando vídeos aqui. Não deixe de nos acompanhar, isso pode ser muito valioso para você, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, forte abraço.